É, gente. Entrou, Bel? Eu entrei, tô aqui. A gente tá verificando aqui a internet. Provavelmente pode ser o sinal mesmo. Mas vamos começar a conversar no, Vamos. no quadrado preto mesmo. É, eu vou te E aí, imaginar no quadrado. isso, gente, faz favor. Boa E noite aí? a todos, gente. A gente está aqui começando mais uma live com foco na educação infantil. E a gente está numa campanha, né, de jogar a luz sobre o trabalho na educação infantil, jogar a luz sobre a importância da escola para criança pequena, aproveitando esse período aí de quarentena para a gente falar sobre isso, discutir, conversar. Mais uma vez, né, não é nosso objetivo decidir, né, em termos de volta de atividades presenciais, mas é sim nossa função falar do que esse período acarreta para as crianças, do que está acarretando, do que vai acarretar, né? E quais são as nossas saídas, as nossas soluções, né? A gente precisa, enquanto adultos e profissionais da educação, discutir, né, o que a gente tem aí de possibilidades e dificuldades, porque a gente sabe que nós teremos sim, né? Crianças mais de 100 dias em casa sem contato social, nós teremos questões para cuidar, para pensar, para estudar, né? E a gente precisa levar isso com muita seriedade, porque, como a gente já disse, né? Assim, a Adri falou isso muito na live dela, que ela fez com a gente. A criança pequena, ela não sabe falar do próprio sintoma, né? Ela não sabe falar do próprio sofrimento, desculpa. Ela produz sintoma, né? E nós, profissionais da educação, conseguimos ouvir esses sintomas, né? Interpretar esses sintomas e colocá-los no discurso. Então, é nossa obrigação, né? Nossa obrigação dar voz aí para a meninada da primeira infância, né? Que ainda não consegue colocar as suas angústias num discurso lógico, se manifestar, né? Então é nossa função falarmos aqui um pouquinho por elas. E aí, na última conversa que eu tive com a Ju Sartorello, que é toxicóloga, mãe de 3 crianças, ela trouxe as questões da relação da criança com a natureza, né? De nós todos com a natureza e principalmente da criança, né? E foi muito interessante porque ela discutiu questões sobre o perigo, né? O que é criança na natureza? Será que é perigoso? Como é que é isso? Né? Quais são as ferramentas que ela dá para os filhos dela, né? Que ela junta aí a maternidade com a profissão e dá um caldo muito interessante, né? E aí, para poder dar sequência, né, para a gente voltar para dentro da escola, eu convidei a Abel, né? E aí eu vou passar a palavra para ela se apresentar. E a nossa conversa hoje é a natureza dentro da escola. A Boa palavra é noite, sua, Bel. gente. Obrigada, Letes. Obrigada pelo convite. É muito importante mesmo a gente conversar sobre essas coisas sempre, né? E a gente está num momento que está precisando mais ainda. Fiquei muito feliz, morro de vergonha, mas eu acho que é importante a gente estar aí para conseguir ultrapassar essas barreiras, né? Então, eu sou arte educadora do Clique e me apresentei como mãe da Clara porque eu acho isso muito importante, assim, porque ao ser mãe da Clara, ela me apresentou esse universo da educação, né? E nesses lugares todos que eu estou hoje como profissional, né? Ser mãe me abriu esses caminhos todos, assim, então acho muito importante dizer isso. E então, a Let's me chamou para esse bate-papo porque a minha oficina chama Oficina da Natureza, né? E tem uma relação
mais do que direta com a natureza, né, e com o espaço que a gente tem na escola, que tem essa natureza de fato, assim, né, a terra, o mato, a árvore, os bichinhos e tudo. E é um lugar possível e que a gente acredita muito que é importante, que é a base, né? Ela faz parte da base da estrutura. E estava demorando ter olhado como uma possibilidade tão preciosa e tão grandiosa, né? Como está sendo agora discutido nesse momento, né? Que é o espaço aberto, essa relação com a natureza e tudo mais. E aí, conversando assim previamente, a gente conversou um pouco, né, Leti? E eu coloquei uns pontos de reflexão assim que eu acho importante para a gente começar a conversa, para todo mundo poder entrar nessa conversa, assim, nessa reflexão, pensar um pouco como é essa natureza, né, dentro da gente. O que é a natureza para a gente? Como ela é representada, né? Como ela se representa na nossa vida, assim, como que a gente representa ela na nossa vida, como que ela é presente, ou ela esteve presente, né? Em que momento ela foi em que momento que ela deixou de ser presente, porque eu acho que essa reflexão, ela leva a gente a ver questões e pontos que talvez a gente entenda o motivo da importância e o motivo da falta, né? E tudo que acontece, né, dentro da escola, quando ela está presente, quando ela não está presente, né? E aí a Letícia até relatou, né, Letícia, um pouco de como é essa natureza, como ela foi na sua vida, né? E como ela ficou. Eu lembrei da Ju, né, falando na live Uhum. passada, que ela, como uma menina de cidade, ela redescobriu, né, assim, a natureza através da poesia. E ela não só trabalha, como ela vive na natureza, né? Assim, ela mora com os filhos numa casa, num condomínio que eles têm muito acesso, e ela escolheu uma escola, né? Que eles têm muito acesso também. Então você vê que é algo de valor para ela, né? Assim, que ela defende com muita veemência. E quando ela fez esse convite, né? Assim, eu fiquei pensando na minha história, né? Eu fiquei pensando, falei, gente, por que, né? Para mim esse assunto é tão importante e a gente defende isso há tantos anos no Clique, né, Bel? E Isso. aí a Abel teve essa ideia de fazer o convite para cada um, né? Para a gente pensar por que a natureza, por que a gente continua próximo a ela, para quem continua, e por que não continua, né? Assim, para quem essa relação foi ficando distante. E aí eu Nesse contei para momento, ela que né? eu pensava. É, Pode aí eu contar. contei Vai. para ela que eu, apesar de ter sido também uma criança criada na cidade, é, eu tinha, né, meus avós que tinham uma casa no interior e tal, e eles tinham muito orgulho do quintal deles, assim. Meu avô conhecia cada pé de fruta e de cada lugar que ele tinha trazido do Brasil, né? E a horta era também um movimento de era muito orgulho, ele tinha muito orgulho da horta, né? Tanto ele quanto a minha avó. E quando a gente se sentava à mesa para comer, ele ficava indignado, como que alguém não experimentaria aquela salada sem agrotóxico plantada ali do lado, que acabou de ser colhida, né? Que para ele era um ouro, assim. Então eu revisitei, né, e eu lembro que quando eu pisei a primeira vez no Clique, né, eu vi as crianças em cima do pé de jabuticaba, eu falei, isso aqui é meu lugar, né? Então foi pela natureza também que eu fiquei no Clique, e tô lá há tantos anos, né? E aí a Abel quis trazer esse convite, assim, para todo mundo, para fazer essa viagem aí, né? Para a gente entender por que que a gente continua perto ou por que que nós nos afastamos ou quando nos afastamos, né?
Isso é muito Vai aí, Bel. importante, assim, para a gente entender um pouco da relação que a gente continua travando, né? Porque a Simone até falou aqui, né, Mone? Nós somos natureza, somos demais. Mas essa reflexão, ela está um pouco além, ela está um pouco para frente, assim, é quando você entende a natureza externa, quando você entende a importância dela, o quão ela é rica, importante, presente, você vai entender que você faz parte dessa natureza, né? Você também é natureza. E é por isso que eu acho que essas reflexões são muito importantes para a gente retomar elas, para a gente começar uma outra discussão, que é, por exemplo, a natureza na educação, né? Na escola, no espaço escolar, né? E aí a Ju trouxe umas coisas muito importantes da questão do perigo, né? Da relação que a criança constrói com o externo, com o outro, com tudo, né? Através da natureza, né? O comportamento, o emocional, o desenvolvimento físico, motor, cognitivo, tudo isso está vinculado à natureza, né? Externa. E, e aí eu coloquei uns outros pontos, assim, que para discutir mais um pouco também, né? O que que é perigoso, né? O que que é sujeira? É trabalhoso, né? Essas coisas geram trabalho, mas como educadores, a gente não está disposto a olhar para essas coisas, a ver possibilidades, a criar estratégias, a criar, dar ferramentas, né? E observar e acompanhar essas crianças nessa experiência que é tão importante, né? Tão fundamental para o ser humano, né? Por que que deixa de ser importante para o adulto, né? E aí, quando eu acho que nós adultos, assim, se a gente não tiver um cuidado sempre de avaliar que mesmo que a gente saiba daquela existência, daquela coisa, que a gente conhece aquela coisa, para criança que não conhece ainda, é muito importante essa experiência. E a gente tem que ter esse olhar, né? Ainda curioso, ainda de encantamento, para uma coisa que talvez a gente já conheça, mas que com certeza a criança vai mostrar outras perspectivas e outra forma de ver aquilo, que a gente também pode se encantar e que a gente também pode ter uma outra experiência nova e boa, importante, positiva, né? Então, são outras reflexões que eu acho que são muito importantes para a gente, né? O que é perigoso, assim? Aí eu até comentei na conversa, né, Leite, assim, o tanto que às vezes dentro de casa, dentro de uma sala, num espaço fechado e tudo mais, como que às vezes, a grande maioria das vezes, a gente tenta repetir o que as crianças vão encontrar lá fora, na natureza, né? Obstáculos, circuitos, material e textura, etc e tal. Uma coisa que está muito já pronta lá fora, na natureza, na terra, na árvore, no galho, que está bambo, vai, né? E que a lama, a poça de lama que vai dar uma escorregadinha e as pedrinhas que vão fincar, e várias e várias possibilidades ali de, de várias coisas, né? E a gente às vezes tenta levar esses obstáculos, essas experiências para dentro, criando esse ambiente com materiais sintéticos que não vão trazer a mesma riqueza, né? E o mesmo perigo. E aí volto de novo. Que perigo é esse, né? Qual é esse Você perigo? sabe que, você sabe que uma vez eu estava numa das estações do Clique, né? Uma criança caiu de um degrau super baixinho, que ele estava super acostumado e tal, e ele caiu e caiu em cima do braço, quebrou o braço. E aí a mãe, no dia que foi
levar de volta, né? Que ele já estava bem e tal. Ela falou assim, eu nunca mais vou esquecer disso. Ela falou assim, é engraçado, né? Machuca sério só quando tá fazendo uma coisa corriqueira, assim, né? Aí eu lembrei disso, você acredita? Porque é isso, quando a criança tá numa situação que ela sabe que ela se arrisca, ela tá atenta, né? Assim, Exatamente. ela tá lá de corpo inteiro, ela tá lá de verdade, né? Ela tá lá pensando onde que tá a mão, onde que tá o pé e tal. E quando ela tá despretensiosamente ali no lugar que ela já domina, não, né? E eu fiquei pensando nisso, assim, todo o meu tempo de clique, os machucados de fato que, né, que deram algo, assim, que eu me lembro, foram em situações super corriqueiras, assim, né? Não foi ninguém de cima da árvore, sabe? Sim, Assim, claro. nem, sei lá. E ao mesmo tempo, assim, que a criança se prepara, é óbvio que o adulto se prepara naquele espaço, né? A gente tem que sim ter um Sim, olhar, que a gente vai examinar, né? Se tem um galho pronto para quebrar ou fincar uma criança, se tem uma poça mais perigosa, enfim, a gente vai avaliar aquele lugar. A gente vai ver realmente quais são os espaços ou situações que vão causar um perigo à segurança né, da criança. E a gente vai também examinar a forma como a gente vai orientar e a gente vai ficar ali para ajudar a criança a usar aquele espaço, né, a experimentar aquele espaço. A gente vai evitar, a gente vai tirar todo mundo ali porque tem um galho naquela árvore lá não sei aonde que está perigoso. Então, melhor não ter ninguém, né, no pátio e isolar aquele. Será que a gente pode isolar só aquela árvore? Será que a gente pode ir lá com as turmas, com as crianças e falar, gente, olha como tá, né? E isso vai variar, claro, de idade para idade. Vai ter criança, né? A gente sabe que vão sim. ter crianças que não vão entender só a gente falar, né? A gente vai ter que cada idade vai demandar um tipo de ação, mas o perigo existe e ele existe em qualquer lugar. E nós educadores, nós adultos, né? Educadores, eu acho que adultos, porque todos os adultos, de alguma forma, estão exercendo esse papel de educador, né? A gente está ali para cuidar, para preservar, né? Para auxiliar, para, enfim. Então, essa coisa do é perigoso já não funciona mais para mim, assim, nesse lugar, né? Porque o perigo ele pode estar em qualquer lugar, né? Depende de como Uhum. a criança está ali atenta ou não, como o adulto está ali atento ou não, né? E aí veio também a questão da sujeira, né? Porque é trabalhoso, então é perigoso, dá trabalho porque é perigoso, dá trabalho porque suja demais. E aí tem essa questão, será que é sujeira mesmo, né? Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é a Ana Carol, que acho que muita gente já conhece ela, que é Ser Criança é Natural, que ela fala muito isso, assim, não existe sujeira, existe marca, né? A criança tá com aquela marca ali, daquela vivência, daquela experiência, e isso é lindo, assim, né? Você mudar a perspectiva, mudar essa ideia, assim, muda toda a sua experiência dentro daquele, né, naquele ambiente, assim. E aí, uma lama vira tinta, né? Uma tinta vira roupa, vira máscara, né? E tudo se transforma ali. Tudo vira uma experiência muito positiva, assim, muito agradável, né? Aos olhos, à É, sensação. e quando você estava falando que a gente fica tentando reproduzir, né, os desafios da natureza, ou as sensações, né, ou as possibilidades, eu fiquei, né, até lembrando na nossa conversa prévia
que quando a gente coloca a criança, ela faz um caminho ali, né? No pomar, por exemplo, que ela equilibra no murinho, aí ela anda, aí ela tem que desviar da plantinha, né? Aí tem uma árvore que ela sobe, outra árvore que não. Ela faz esse caminho com uma verdade, com uma presença, né? Assim, e a gente, nos brinquedos de festa infantil, né? Se a gente observa isso, que tentam de alguma forma, né? Imitar, né? Os desafios de escalar, de subir, de descer e tal. As crianças ficam dando voltas ali rapidamente, né? E sem fim, assim, Incontavelmente. né? Incontavelmente. E na nossa conversa você falou uma coisa tão legal que você falou assim, é como se faltasse alguma coisa, né? E eu E acho que é falta, isso, né? né? E Assim, falta falta. mesmo. Nunca vai suprir, porque na natureza, assim, além dos desafios, eu acho que tem muitos outros, porque são todos os sentidos, né? Todos os sentidos são convidados a se manifestarem naquele momento. Então, é o cheiro, é a temperatura, é a textura, né? Então, é o tato o tempo todo, é o cheiro, né? Enfim, aguça muitas coisas, né? Muitas coisas estão convidadas Uhum. ali a funcionarem no seu corpo, né? Organicamente é muito mais completo, né? Então, já vai respondendo um monte de coisa da importância, né? Que é essa relação com a natureza, né? Porque completa, é um Maru ciclo. falou muito isso também, né? Na live que ela veio sobre os bebês na natureza, né? E, Exatamente, e né? ela trouxe muito essa variedade de estímulos e de possibilidades, né? Isso é Uhum. muito legal. Uma Ai, gente, Bel, eu não tô te ouvindo. Parei de te ouvir. Vocês também, gente? Ou foi só eu? Bel? Vocês estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? A Bel caiu. Vamos ver se ela retorna. Obrigada. A Bel caiu, Vamos ver se ela retorna. Mas o que a gente vem discutindo, né? É como que sempre foi uma necessidade, sempre foi essencial a criança estar na natureza, a gente trazer isso para dentro da escola, né? Na verdade, a gente ficou pensando na nossa conversa que antes a natureza fazia parte, né? Então a natureza estava dentro da escola porque ela estava na vida das pessoas, né? Assim, né? A gente refletindo no interior, ou a Bel voltou. Ou, sei lá, fui na época da minha mãe, assim, pra gente poder fazer um paralelo. Voltou, Bel? puta, desculpa, gente. Nossa Senhora. Mas e Você aí? O que caiu. que vocês estavam conversando? Então, eu comecei a falar que na nossa conversa prévia, a gente ficou pensando que sempre foi essencial, né? A natureza na escola, Uhum. né? Na vida da criança, na escola. E e como que a gente fez um paralelo, né, na nossa conversa, assim, com a vida de antigamente, né? Voltei lá na época da minha mãe de escola, e como que a natureza fazia parte, né? Fazia parte da casa, fazia parte da rua, fazia parte da Sim, era escola também, natural, né? né? Que a gente falou, era tipo Era uma coisa natural estar normal. ali, né? E isso vem se perdendo, né? A partir da hora que a escola se horizontaliza, né? A partir da hora
enfim, que por meio de questões de, não vou entrar aqui, mas de gestões públicas, a escola precisou abrigar muito mais gente, né? E aí a natureza vai perdendo o lugar, né, na escola, assim. E a Sim, gente só perdeu com isso, né? A escola só perdeu com muito, isso, as crianças só muito. perderam com isso, né? E a gente vê um reflexo agora também, né? O tanto que vai ser muito trabalhoso para algumas instituições fazer esse movimento de retorno, né? É provável que muitos Pois não é, consigam, né, retornar por essa exatamente. questão, por essa condição, né? E Porque aí agora o que antes era sujeira é o é saudável para evitar o coronavírus, né? Assim, exatamente o maravilhoso, lugar que assim. antes maravilhoso, né? Assim, o lugar Eu que sou antes não suspeita para era. falar. Não, mas é maravilhoso, né? Assim, Não, nos leva a repensar uma série de coisas, né? É, o lugar que antes era o lugar do recreio, né? O lugar que ninguém dava muita bola para ele. Agora vai ser a sala de aula, né? Agora ele vai ter que ser bem aproveitado de todas as maneiras, porque é a nossa única chance, né? Assim, exatamente. e E por mais que isso não na. tenha, por mais que talvez alguns, eu acho que talvez demore um pouco para entender realmente a importância dessa relação para alguns educadores, algumas instituições, mas eles estão sendo de alguma maneira forçados a experimentar isso, né, a exercer isso, e acredito e Uhum, torço para que esse momento, essa situação, abra é, esse olhar para a importância, né? Nossa, porque a gente vê isso diariamente, né, Lê, lá no Clique. sim. A gente sabe que é importante, mas não é porque a gente decidiu que é importante. A gente sabe porque a gente experimentou isso. A gente, como educadores, como pessoas, né, que já tiveram essa experiência na infância ou em algum momento da vida, ou que ainda mantém isso, a gente vê essa Uhum, importância e a gente vê também nas experiências que tem dentro do clique, né, dentro da escola, é, essa relação das crianças direta com a natureza, né? Temos muitos exemplos assim, né? Aí são os relatos um pouco das oficinas, né, e das experiências que nós temos, assim, os educadores que estão aqui presentes vão poder relatar também, se quiserem, algumas coisas e lembrarem. Mas uma coisa que sempre me marcou muito foi essa relação das crianças com algum elemento da natureza e a alimentação, assim. É um marco muito grande quando a criança, em algum momento, se abre para experimentar aquela textura, aquele contato ali muito direto e, de repente, parece que magicamente mesmo essa criança começa a se abrir para experimentar alimentos que ela inclusive às vezes fazia até ânsia, assim, né? Tipo, de jeito nenhum que eu quero isso, né? O corpo manifestava de uma forma super avessa e de repente com o pezinho na lama parada, paralisada, assim. Eu lembro dessa criança especificamente assim, que foi muito, muito mágico, assim, foi muito especial, porque ela ficou paradinha durante a oficina inteira. Os meninos já estavam fazendo todo um movimento com a lama e com o barro e construindo coisas, mas ela resolveu ficar só descalça. E ela ficou paradinha, com o pezinho lá, na lama, sentindo todas as coisas só com o pé. E nesse dia, exatamente nesse dia, ela que não conseguia se alimentar muito bem, não comia muitas variedades, resolveu experimentar coisas que ela ainda não tinha se aberta a isso. E a gente não consegue, eu não consigo tirar, né, essa relação, assim, distanciar essa relação dessa experiência com a alimentação. E lá a gente tem a horta, né, os meninos
plantam, cultivam e tudo mais. E eu faço questão de todos experimentarem todos os sentidos, né? Que aquela planta e aquele lugar oferece. Então, vamos sentir o cheiro, vamos sentir a textura, vamos com calma até chegar na boca, né? Até chegar no paladar. E a grande maioria experimenta, assim, nossa, e as educadoras ficam assim, não acredito, sério, ele não come, né, ele nunca tinha se aberto a isso ainda, e então esse processo, assim, de apresentar, né, para a criança essas possibilidades e deixar que elas também tenham essa tranquilidade e esse ritmo, né, porque cada um tem o seu ritmo, cada um vai se manifestar e vai introduzir nisso no seu ritmo, é, é, é muito maravilhoso. Assim, eles ganham possibilidades que a gente nem imagina ali na hora, mas que a gente vai vendo ao longo do ano e do processo de desenvolvimento dele ali, em vários âmbitos, né? Emocionais e de relação e alimentação, né? Ô, Bel, é muito comum, né, criança que é resistente a um ou mais alimentos começar a experimentar na oficina, né? Assim, Muito, muito, você porque contou isso, é muito comum, né? Assim, a é gente vê muito, bastante. é muito, assim, porque tem isso também, né? Esse momento da oficina é um momento, a oficina da natureza, né? Então é um momento que não tem como escapar, você vai experimentar, né? Tem uns que chamam a oficina da minhoca, porque a gente tem o minhocário, então essa coisa do sentir também a minhoca, né, na mão, pegar e observar, é um processo Então, super bacana também. eu queria que você contasse um pouquinho das possibilidades, né? Assim, a gente não tem uma escola que é no meio do mato, né? Quem Não, dera, né? infelizmente, Eu já, eu já brinquei que o sonho era a gente ganhar muito dinheiro, implodir, fazer uma super floresta no meio da cidade, mas isso eu acho muito difícil de acontecer. mas Mas aos assim, a gente tem uma pouquinhos escola, a gente a sabe que gente tem uma agora escola ela que é no está meio da tomada de cidade. matinho, né? A gente sabe que Sim. está sendo E assim, não quer tomada dizer lá. que existem possibilidades, né? Assim, às vezes a gente pensa que é muito difícil ter a Sim, natureza perto, né? A Ju deu um pouco esse panorama pra gente, assim, uhum, de observar o céu, de ter uma plantinha em casa, né? A Maru falou um pouco uhum, sobre isso. E quais são que as possibilidades que a gente tem na escola, assim? Podia sim. falar um pouquinho para dar ideia para as pessoas, inspirar? Pois é, a questão assim, é óbvio que a oficina ela tem que ter um planejamento, né? É um programa e tal, para chegar lá e poder apresentar, poder recolher esse material antes e tudo mais. Mas é claro que tudo pode mudar, porque se tratando de ir para um ambiente externo, por exemplo, eu tenho muito isso quando é época de chuva. Às vezes, e é aquela época de chuva que você nunca sabe quando vai chover. Aí tem dia que faz um solão danado, rachando, aí você fala, oba, hoje eu vou fazer tal coisa lá fora. Você chega, e era impressionante. O dia da minha oficina eu chegava e caía aquele toró. Eu falei, pelo amor de Deus, São Pedro. E aí, e aí a gente tem que se virar, assim. Então, e agora, né? Tá chovendo. Mas o que que é chuva, né? É simplesmente a manifestação da natureza ali, né? É o clima. E aí é muito legal, porque uma das coisas que eu faço, que eu já fiz e que eu achei muito maravilhoso, assim, os educadores ficavam assim, nossa, Bel, vou fazer isso mais, que é observar a chuva. É sentar onde dá para sentir um pouquinho da gotinha ali batendo com a mão, olhar, ver um pouco do céu, ver como que ele está, né? Então, é do mais elaborado
né, essa atividade pode ser a mais elaborada quanto a mais simples possível. Deitar no pátio, olhar para o céu e ver as nuvens, ver as árvores, as folhas das árvores balançando. Se não tiver, tudo bem também. Ver um pássaro passando. Vai contando, né? Vai sentindo essa natureza se manifestando, né? Que é o silêncio. Quando a gente silencia algumas coisas, alguns sentidos, a gente começa a perceber, né? Essa natureza sutil, que às vezes no meio da cidade, no meio do concreto, a gente não tem tão facilmente, né? Uma terra, uma grama, uma árvore, animais, pássaros. Mas se a gente silenciar, se a gente conseguir buscar, né, o olhar, levar o olhar aonde tem, que é no vento, no céu, na plantinha, na árvore, né? Então caminhadas onde tem essa natureza, essa terra, buscar bichinhos, né? Investigar, né? Fazer esse convite às crianças a essa investigação, né? Mas por que tá seco assim? Por que tá tão molhado? Por que esse bichinho não tá gostando de ficar? Ou, né? Então existe muitas e muitas possibilidades, né? As meninas aí, quem tá aí? Nossa, olhar para o mundo, né? Assim, É, convidar, né, criança a olhar para o mundo, assim, uma para o simples mundo. receita, né? Enfim, eu acho que vai ter uma conversa com o Gui. Vocês vão conversar mesmo? Vai ter uma live com o Vamos, Gui? a Bel Ah, dando então. spoiler, quinta-feira. Ah, gente, não posso não? Foi mal, gente. Pode, eu Então, tô estão todos brincando. convidados. E o Gui, ele é um cara que está dentro do Clique também, né? Que está ali cuidando da nossa alimentação, junto com o pessoal da cozinha e as meninas da coordenação. E ele também tem um projeto maravilhoso, né? Que é Uhum. com os restos, né? De alimento e tal, e ele vai poder trazer isso demais, né, dessa experiência com o alimento, né, e com essa consciência também. Mas a gente pode experimentar essa natureza no simples alimento, né, numa simples temperinho, e fazer essa investigação da natureza com uma batata, né? Com o que for mais simples e tiver mais perto dali, naquele momento, né? Uhum. E eu Cor... fico pensando que hoje em dia a gente tem tantas possibilidades, né? Assim, divulgadas na internet aí para plantar nos lugares mais, né, menorzinhos, assim, né? Dentro da sala você consegue, na janela, né? Assim, a sala de aula você consegue ter um pouquinho de natureza, assim, né? Eu acho que uma oportunidade de convite para as escolas mesmo, né? Dá para fazer jardim vertical, dá para. E o que a gente percebe no clique que eu lembrei na sua fala, que é maravilhoso, quando a gente pensa num lugar com um pouco de diversidade, né? Assim, de animais também, quando a gente planta, né, uma variedade, a gente recebe a visita de uma variedade de animais. Isso é maravilhoso, né? Assim. Sem dúvida, né? A gente vai aumentar a biodiversidade, a condição, né? O que a gente estava falando também da condição. Porque às vezes também a gente fala, nossa, mas moro num apartamento, tem nada, só tem uma janela aqui, vou pôr um vaso. É um começo maravilhoso também, de poder também ter um pouco mais de natureza. Mas a gente tem que ter a consciência de que aquela natureza ali que você trouxe, ela não está no ambiente natural dela, né? Ela não está num lugar que Uhum. ela vá se alimentar sozinha, vai se desenvolver sozinha. A gente tem muita responsabilidade, né, com aquele ser ali, né, com aquela planta, com aquele bichinho. Então, essa relação já vem também
eu vi algumas pessoas falando aqui também, né? Que é uma consciência de si e uma consciência ambiental, né? De onde você vive. Porque antes da casa, né? Antes da rua, antes da cidade, isso tudo que a gente vive, isso tudo que a gente está inserido na natureza, né? Uhum. Ela é que nos abriga e sempre vai abrigar. E a gente sabe disso, né? Ela vai estar aqui, independente se a gente não tiver, né? A gente Sim, passa se a por gente não se ela. comportar bem e passar, ela vai ficar, né? Ela vai ficar, ela tá de Nesse boa. planeta. Ela sofre, mas ela resiste, ela é muito forte também, né? Ela consegue se recriar, né? Mas por que não a Uhum, gente não criar uma boa relação com ela, né? E entender ela como claro. parte da gente, a gente parte dela, né? Ai, E Bel, isso, conta o caso do miocário. qual deles? Tem dois que eu tô lembrando aqui. Tem um que é o seu, que você também pode participar. E eu vou contar do meu antes, e aí se for. Porque o meu caro estava dando muitas questões, né? Estavam gerando muitas questões em torno do miocário. E no auge, assim, já tinha acontecido o que você vai contar. E aí eu já estava assim, meu Deus, mas eu já não sei mais o que fazer e o que conversar. E aí foi interessante porque eu cheguei para uma turma e perguntei, comecei a colocar eles no lugar, tentar colocar eles no lugar da minhoca, assim, né? Que aí eu lembrei assim, Então peraí, deixa eu então conta o seu, vai só para lá. já não perder, vou contar. É porque lá no Clique a gente tem, né, assim, as abelhas já tá aí, que são abelhas que dão para ter na escola, os minhocários, né, que tem mais de um. Então a gente vai criando maneiras, né, Bel, assim, Isso. criativas da natureza estar presente, assim, canteirinho de flor, canteirinho de tempero e tal. E aí a gente começou, né, assim, no momento do ano que estava todo mundo muito ocupado, né, muitas atividades pedagógicas e tal. A gente também comete essas falhas, assim, né? E a gente começou a ver que lá no rodízio, na organização da escola, as minhocas pararam de ser alimentadas. E, e a gente começou a, né, assim, fazer ações na escola, a Bel demais, né, puxando as ações, põe aviso, divide, cada dia é uma turma, não sei o que e tal, mas é isso, né, a gente tem uma tendência a achar que os nossos compromissos de humano para humano são mais importantes, né? E a gente vai cumprindo todas aquelas atividades pedagógicas ali com as crianças e as minhocas, coitadas, né? Lá na caixa, sem alimento. E, e aí a gente sumiu com o miocário, né, Bel? As A gente, o minhocas miocário foram foi embora. as minhocas foram embora, assim. A gente inventou um mistério que as minhocas foram, porque de fato elas precisavam ir para um lugar que elas ficassem bem cuidadas, né? Então não foi Sim. inventar, né? Mas a gente levou elas para um lugar que as pessoas alimentassem. E a meninada ficou muito intrigada, né? O que tinha acontecido e tal. E aí gerou essa conversa que foi maravilhosa, né, Bel? Conta aí. E aí o miocário, de repente, voltou, as crianças conseguiram achar, né, decifrar o mistério e tudo mais, e se comprometeram. Não, a gente vai cuidar, né? Foi especificamente uma turma que sentiu muita falta, ficou ali pensando que queria de volta essas minhocas. E então fizeram um plano de resgate, etc e tal, e o miocário voltou. Só que na rotina ainda continuou um pouco difícil esse esquema de alimentar as minhocas. Eu falei, então vamos pensar aqui. E aí eu conversei com elas, eu falei assim, olha só, essa minhoca que está aqui na caixa, ela sempre viveu na caixa ou ela estava em outro lugar? E aí eles foram refletindo sobre isso.
E aí, então, chegamos à conclusão que a minhoca veio da terra. Então, como que ela foi parar lá? Nós pegamos a minhoca e colocamos na caixa, né? Então, como que ela vai se alimentar? Aí alguns até sugeriram assim, a minhoca vai, sai, come lá e volta. Eu falei, não, não acontece isso. Não dá para ela sair, tá muito fechadinho aqui. Então a gente precisa alimentar as minhocas. E aí eu cheguei num lugar assim, olha, é um pouco não, eu falei, é cruel a gente colocar as minhocas, tirarem ela da casa dela natural, colocar em outro lugar, não alimentar ela, né? Imagina só. Aí eles, é bom sempre, né? Eles ficam sempre com os olhos bem arregalados na hora que a gente fala. Imagina só você, tirado assim do seu lugar e tem condição de se alimentar, né? Então, colocar eles nesses lugares assim de empatia, né? Sempre faz muito sentido. E quando se tem isso para mostrar para eles, assim, né? Fazer essa relação com algo que existe ali de concreto, né? Isso faz muito mais sentido, né? E lá no Clique, por ter esses espaços, por ter essas possibilidades, a gente vê que faz muito mais sentido essa educação ambiental, por exemplo, que teve muito forte, sempre teve, mas ano passado começou muito forte isso, né, Lei? A gente fez umas ações muito bacanas, assim, e a gente viu que dava para eles experimentarem, porque o lugar propiciava isso muito para eles, né? Eles conseguiam experimentar todo o processo de entender a natureza, o que acontecia com o lixo, como que isso né, se apresentava ali naquele lugar, o que causava, qual era o impacto, né? Então, assim, sem dúvida, esse espaço, né? O espaço, ter espaço e ter essa natureza enriquece 1 milhão de vezes essa educação do sujeito, né? Do indivíduo como, como sujeito, né? No mundo, sujeito político, né? E, enfim, eu Sim, acho que e, e não tem jeito da gente discutir ecologia, sustentabilidade, não, né, dentro da sala de aula sem a menor experiência, né? Isso não é dá. ilusório, assim, não Não dá, dá para não fazer isso existe com isso. um feijãozinho também. Lógico que o feijão, É, né, o feijãozinho brotando, ele tem sua importância que é muito maravilhosa. Eu acho que é uma experiência que todo mundo, eu lembro dessa experiência na minha infância, né? Ela é muito marcante mesmo, ela é muito importante, ela tem o seu lugar. Mas ela não é o todo, né? Ela não é tudo. Ela não vai dizer de tudo que a gente precisa dizer e mostrar. E essas crianças precisam sim. experimentar e ver, né? Então, Sim, é. E só com esse viver verdadeiramente é que a criança vai se entender parte daquilo e vai dar uma devida importância para aquilo, né? Assim, a gente vê como que as minhocas ganham até nomes, características, né? Assim, sim, porque é isso, assim, os meninos estão dando, né, é a fantasia, mas é aquele valor, né, que eles estão dando para aquele outro ser vivo que está ali, tá dando vida, né? né? Mesmo. Sim, Aquela outro ser já tem vida, mas é o que para ela faz sentido, né? E que realmente dá vida sim. àquele ser, criar uma história, né? É ter uma ligação, é ter essa história. A gente tá Gente, a dando minhoca vida. bailarina, né, Mone? A minhoca bailarina é tudo de bom, É né, gente? Aqui tudo. na minha Eu casa amo, eu eu também canto fico também. feliz da vida com as minhocas bailarinas. E assim, não tem jeito, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa falar com muita veemência, assim. Não dá pra gente ensinar uma coisa que está distante da gente, distante das crianças, né? A gente, como diz a Ju, a gente destrói o que a gente não conhece. O ser humano faz isso, então as crianças precisam Sim. conhecer,
né? Sim, Isso é uma premissa, assim, né? Eu acho essa que fala é muito não legal, muito importante. adianta, não adianta ter no livro, não adianta ter no material didático, né? Não adianta a gente usar um tanto de papel que foi usado de um tanto de árvore cortada para comemorar o dia da árvore, né? A gente precisa trazer essa discussão com maior profundidade, com Isso, maior Lê, é conhecer a nossa verdade, natureza, né? né? Assim. Uhum. Essa fala Sim, da conhecer a nossa Ju natureza. é uma fala da nossa natureza, natureza de ser humano, né? Ele Sim. é predador, né? A gente tem isso, né? Para a gente sobreviver, para a gente se manter vivo, inconscientemente, a gente vai destruir o que nos ameaça, né? Uhum. Então, se a gente não conhecer o que nos dá vida, a gente provavelmente vai levar isso como uma ameaça e a gente vai destruir, né? Algo Sim. que nos dá vida. Então, é importante demais a gente saber. E aí é isso, é refletir mesmo, é colocar a cachola para funcionar, para lembrar, né? Para sentir, o corpo para sentir, né? Se a gente dá essa chance de sentir a natureza, a gente vê que tudo fica mais harmônico, né? Assim, a gente consegue entender o nosso ritmo, a gente consegue entender como que a gente se comporta em determinado clima, etc. A gente consegue ser melhor no dia, no mundo, para o outro, né? E respeitar, né? Se a gente sabe que é diferente para a gente, que a gente funciona de uma forma, a gente consegue ter empatia com o outro, saber também para ele pode ser diferente, né? Enfim, é tanta Uhum. coisa, né? É Nossa, um é muita universo coisa, tão né? gigante. E a gente vai entendendo, né, que eu acho que a gente vive essa experiência, né, muito forte, assim, com todas as experiências que a gente já teve, né? Mas a gente vai entendendo que a natureza é viva, que ela tem um comportamento próprio, que ela não está a nosso serviço, né? Assim, isso é É. fundamental. Ai, Eu me né? lembro do, do, Conta, do caso do pé de maracujá. Você conta. lembra desse caso lá da Casa Amarela? Que a jabuticabeira, a gente nunca descobriu porquê, né? Mas uma das jabuticabeiras secou e ficou aquela árvore oca, né? Só o E deu uma esqueleto, assim. gava, né? E aí subiu um pé de maracujá doce, gigantesco, com umas flores Maravilhoso. maravilhosas, Nossa. maravilhosas, assim, né? Porque o maracujá é uma trepadeira. E a gente também nem sabe como que aconteceu, assim, a gente desconfia que alguém jogou, cuspiu um maracujá num piquenique de fruta e tal. Mas a Pássaro gente também, né? lembra. Passarinho por aí, É, que tinha mas é muito, porque eu né? acho que teve uma história de jogar num Um piquenique, de maracujazinho jogar lá. um maracujá. Não me lembro mais como é que foi exatamente, mas tinha uma história dessa. E Uhum. aí cresceu um pé gigantesco, gigantesco, que ele virou inclusive uma caverna para os meninos, porque ele era todo fechado, tinha uma entrada e tal, com Aham. aquelas flores lindas, né? Que são roxas, ela é Maravilhoso. roxa e amarela, né? Ela é maravilhosa. E começou a aparecer uns bichos que a gente começou a morrer de medo deles, né? Assim, Gigantes, né? Eram porque eram abelhas uns gigantes. besouros gigantes, e desajeitados, com uma asa pequena que trombava em todo mundo, né? E a gente Uhum. ficava morrendo de medo de ser venenoso, de picar os meninos, sei lá, né? A gente sem conhecer. Uhum. E eu lembro que a gente ficou um tempão pesquisando, você lembra? Lembro. E aí a gente não achava, não achava. Aí uma vez eu fui pro sítio do meu avô, que eu comecei essa conversa contando e desisti o sítio. E uma amiga que trabalhou muitos anos lá com meus avós, que já era velhinha, eu perguntei, falei, você sabe que bicho que é? Não sei o quê. E ela falou, ai, isso é mamangava, né? E aí que a gente foi Mamangava. pesquisar o que era mamangava e tal, os meninos chamam de zangão, que as meninas estão lembrando aí, né? É. E ele é realmente isso, ele faz uma casinha no oco, né? Da E ele árvore, né? poliniza a flor do maracujá.
Então, foi uma Ele é o um grande principal, aprendizado, né? né? Ele é Se o não tem principal ele polinizador do não, maracujá. não dá maracujá, né? Sem ele não dá É, maracujá. E lá dava muitos e aí a maracujás, gente, era delícia. muito, é. E a gente aprendeu a conviver com aquele bicho gordo que voava, desajeitado, com uma asinha pequena que trombava, né? E Porque a depois gente que a gente foi conheceu a para casa função colorida, dele, né? Também. sim, A gente entendeu sim, que ele não faria mal pra gente, então não precisávamos destruir, né? E depois passou do exatamente, medo para importância, né? Aí eu já não tem mais medo, exatamente. então vamos conhecer melhor, né? E aí descobriu que ele é importante, que sem ele não tem o maracujá lá, que é importante também pra gente. Mas uma pergunta que veio muito no ano passado, nas pesquisas todas, né, levantadas, nesse momento, no momento que a gente estava de pesquisa, Uhum, que deu num grupo muito forte, que a gente viu que era assim, a natureza, ela nos serve, né? Ela tá para uhum, nos servir, ela só existe porque a gente precisa dela, né? Ver essa questão, assim, porque em todas as conversas, em todas as falas, inclusive dos adultos principalmente, né? Claro, porque as crianças estão reproduzindo muitas coisas também, é que é, as coisas existem, as coisas da natureza existem para nos para para nos servir, né? Elas uhum. existem ali A gente porque a tem gente que cuidar precisa. porque ela nos alimenta, né? Porque ela nos dá É oxigênio, né? Assim, como e se isso é fosse um uma discurso que a casa gente precisa construída, mudar. né? É. Eu Uhum, construí a casa, ela me serve. Então é como se a gente também construísse a natureza, né? É uma relação um pouco desconexa, mas a natureza já estava aqui muito antes de você vir, né? Ela está aqui uhum, antes de você chegar, ela está aqui quando você está aqui, ela está aqui quando você for também. Então, uhum. o mínimo que a gente tem que fazer é agradecer, preservar, cuidar, né? Para que ela sirva, entre aspas, para que ela esteja ali cuidando e sendo cuidada por outros também, né? Que virão depois. Sim, para que a gente consiga estabelecer uma relação, né, de cooperação, né, Ela de que constrói a coexistência, gente, assim. né, Stella? É isso mesmo, ela que É. constrói a gente. É isso. Pois é, e a gente já tá no finalzinho, Bel, passa rápido, né? A Mas gente eu mora demais. queria, é, eu queria trazer só essa questão, né, finalizar com essa questão de que o que antes era perigoso e sujo, né, que era a Uhum. terra, a árvore, os animais, né, a natureza, agora é a nossa chance, né? Então a Sim. chance que a escola tem de estar, né, de volta presencialmente é o ar livre, a nossa melhor chance. Então a gente precisa trazer a natureza para dentro da escola, a gente precisa valorizar os espaços abertos, né, uma mudança de paradigmas que o coronavírus está nos dando de presente, né? Vamos Uhum. aproveitar, assim, porque tem muitas coisas ruins vindo, né? Então vamos aproveitar o que é de aprendizado, o que é de bom. Sim. Então, esse lugar que antes era sujo, perigoso, ele agora vai ser é o lugar limpo, né? É, É o lugar é o mais seguro, né? Mais seguro. seguro, né? Então, É. a gente tem essa mudança de paradigmas, essa troca de maneira de pensar, essa inversão, que eu acho que vai ser muito importante, Que é né? aquela mudança lá que É, a gente ficava assim, meu Deus, mas quando que isso vai acontecer? Como que pode acontecer isso? O que tem que acontecer, né, para mudar Pois esse é. paradigma? Então, Bom, se lá no regime militar, na ditadura militar, né, a gente colocou a escola pra cima e as crianças dentro da sala, nós vamos ter que tirar agora, né? É a nossa única exatamente. chance, não É tem o jeito resgate. não. Ao resgate. Tá acabando aqui, gente. Então eu vou agradecer a Abel e vou convidar para a conversa de quinta-feira com o Gui, que a gente vai discutir um pouco sobre, vai aprofundar um pouco dessa relação do homem com a natureza, de uma natureza que não nos serve. A nossa relação com ela não pode Maravilhoso. ser consumista. Bel, beijão. Valeu demais. Obrigada.